Irmãos, o livro de hoje eu vou ler Apocalipse e depois eu vou explicando, irmãos, conforme eu for lendo, tá? Apocalipse 14, o verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Agora o verso 4, irmãos. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para o Pai e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Agora, irmãos, o Apocalipse 11, a partir do versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Agora, irmãos, o 9, a partir do versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo do Pai, o entendimento, sobre as suas frontes. Foi-lhes também dado não que os matasse, sim que os atormentassem durante 5 meses. É só até aqui que eu vou ler, irmãos. Agora, irmãos, eu vou ler Marcos 13, a partir do versículo 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo que o Pai criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Pai abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Irmãos, os eleitos, os 144 mil. Agora, irmãos, Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tornarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Irmãos, esse azeite verte das duas testemunhas e da palavra do nosso Pai, porque é a verdade. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele, entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, agora, Joel, o capítulo 2, a partir do versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei. Eu vou ler só até aqui, irmãos, porque o intuito é mostrar para vocês que o nosso Pai, ele nos adverte, e nos advertiu sempre através dos profetas, através do Messias, o Emanuel, dos apóstolos.
Agora o Daniel 12, irmãos. A partir do verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. Irmãos, é só até aqui. Agora eu vou ler o anterior, o versículo 3 de Daniel, para que vocês entendam o proceder dos 144 mil e daqueles que despertaram com a verdade, com a palavra, ouvindo todos esses que estão vertendo o azeite, a verdade. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Irmãos, agora, Isaías 35. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará, deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Sarão, eles verão a glória do Pai, a glória do Messias e o esplendor do nosso Pai. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Pai. A justiça vem, a retribuição do Pai, e ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam chacais, crescerá erva com canas e juncos, e ali haverá um bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele, os resgatados do Pai voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará suas cabeças, gozo e alegria alcançará, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Irmãos, eu quis fazer esse vídeo porque eu vi que muitos têm dúvida. E então, para explicar para vocês a respeito daqueles que são os escolhidos, da boca deles não vai sair mentira, irmãos. E eles vão professar para vocês tudo que está escrito aqui e vão tirar as adulterações que são postas na palavra. Irmãos, os escolhidos do nosso Pai professam a verdade e encaminham para o caminho a verdade e a vida, que é o Messias, o Emanuel, que tem Isaías 7,14, Mateus 1,23. E esse azeite que verte também das duas testemunhas, que estão andando nessa terra, né, pelo Senhor da terra, que a gente sabe que é o dragão, a antiga serpente. Diante dele eles andam, né? Então percebam, irmãos, eu li para vocês a parábola das virgens para explicar para vocês, porque se nós formos ver, é o proceder dos 144 mil, que são os eleitos, os escolhidos. Mas nós não podemos esquecer que nós temos as duas testemunhas, que vertem o conhecimento, o azeite, a palavra, que professam a verdade e que nos guiam para o caminho e para a salvação, para o reino, né? E, irmãos, a respeito dos 5 meses ali de tormento, vocês têm que entender o seguinte. Por que eu li Daniel? Para entender, irmãos, que aqueles que buscam o Pai, conhecer o Pai, vão se limpar e vão se embranquecer. E vão em busca da verdade e vão se limpar. Mas aqueles, irmãos,
que não reconhecem a verdade ao qual nós estamos falando aqui, mostrando, ao qual está escrita, porque negam o que está escrito, por seguirem os mercenários, não vão para o lugar preparado, irmãos, porque não estão buscando se limpar. Mas percebam, irmãos, que muitos vão sair da tribulação, vai sair uma multidão, porque eles vão buscar, irmãos, se limpar. Mas eu não posso dizer para vocês que esses que ficarem vão conseguir ir para os montes depois. Porque dificilmente, irmãos, com tudo que vai estar acontecendo, vão sobreviver. É só a gente lembrar antigamente como faziam com os do caminho, com o povo que não negava o Pai, não negava o Messias, o Emanuel. Eles eram levados para arenas, eles eram queimados em fogueiras. Então imagine, irmãos, o que vai ser perante a tribulação. Porque as pessoas não reconhecem que praticar o mal ao próximo não agrada ao Pai. Eles não entenderam ainda que matar não tem glória nenhuma. Por isso que não reconhecem o que a gente está tentando mostrar para vocês, irmãos. Então, por amor, a gente está aqui gritando para que as pessoas se limpem, busquem a verdade, para que não fiquem durante a tribulação. Leiam Apocalipse 12. Não haverá arrebatamento. Há um lugar preparado. Por isso que eu li ali para vocês, em Marcos, que ele vai reunir dos 4 cantos da terra, irmãos. Nós só vamos subir quando o Messias voltar. Então está na hora de ler e de entender o que está escrito. E também, irmãos, não se esqueçam, João 10, a partir do versículo 7. A porta estreita, o caminho que leva à salvação, é o Messias, o Emanuel. Um forte abraço a todos, irmãos. E eu espero que esse vídeo ajude vocês a refletir na palavra do nosso Pai e voltarem atrás, se arrependerem e fazerem a vontade dele, que é o amor ao Pai e ao próximo, os 10 mandamentos. Porque nada mais é, irmãos, que fazer o bem ao seu próximo. Porque quem ama, irmãos, não mata, não rouba e não destrói. Essa é a diferença de reconhecer aqueles que foram enviados pelo Pai e que estão aqui hoje, irmãos, professando a verdade e levando o pão puro que desceu do nosso Pai, que viveu aqui, que morreu, mas que ressuscitou e ele não está morto, não precisa que ninguém ocupe o seu lugar. É o nosso Messias, o Emanuel, o nosso mestre, o nosso pastor, o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao reino e à salvação. Forte abraço a todos. Paz, meus irmãos.